E aí, pessoal, hoje a gente vai tirar uma dúvida muito comum entre os nossos clientes quando eles vêm comprar equipamentos de refrigeração. E aí, qual é o tipo de refrigeração que eu devo escolher? Qual é o melhor equipamento? Qual é o melhor tipo de refrigeração para o meu negócio? Qual é o mais econômico? Qual é o mais indicado? Qual é o que dá menos problema de garantia? Fica nesse vídeo até o final que a gente vai fazer uma explicação bem detalhada de cada tipo de refrigeração e eu tenho certeza que você não vai ficar mais na dúvida na hora de escolher o seu refrigerador ideal. A base de tudo é como o frio é produzido. De uma forma muito geral, o frio é produzido por tubulações ou de cobre ou de alumínio, que dentro dessa tubulação existe um gás. Esse gás ele passa por um processo de compressão e durante esse processo ele tira o ar quente do ambiente e devolve ar frio. A base da refrigeração como um toda é essa. A diferença entre os tipos de refrigerações dos balcões ou dos refrigeradores é como que esse ar, como esse processo de troca de ar, ele é feito dentro do balcão ou do refrigerador. Ainda nessa temática, a gente tem três tipos principais de distribuição desse frio dentro do balcão. A distribuição por placa fria, a distribuição por evaporador aletado ou a distribuição por ar forçado, que é um ventilador. Em resumo, existem balcões e refrigeradores que distribuem o calor dentro dele usando esses três métodos. Eu vou explicar um pouco mais como funciona cada um e as diferenças básicas, as vantagens e desvantagens, e no final eu vou tentar dar um resumo para você decidir qual é o melhor equipamento que você deve comprar. O equipamento com refrigeração por placa fria, ele é o mais básico, é o de mais fácil manutenção, são os equipamentos mais baratos do mercado, até porque é uma das tecnologias mais antigas de refrigeração. Nesse processo, essa tubulação de alumínio ou cobre que eu citei no início do vídeo, ele está passando por placas ou na parede do refrigerador. Então essa tubulação ela vai gelar a parede do refrigerador ou a placa fria que está dentro do refrigerador e essa placa fria vai gelar o ar que está encostando ali perto dela. Por um processo de convecção, o ar frio ele tende a descer e o ar quente tende a subir. Então vai gerando uma circulação de ar dentro do balcão ou dentro do freezer ou do refrigerador e esse ar vai encostando na placa, na parede, vai gelando, volta para o balcão e aí é esse processo que faz o equipamento ficar gelado dentro dele. Nesse processo de placa fria, a gente pode citar, por exemplo, os freezers horizontais, as ilhas de congelados. Você coloca a mão dentro da parede da ilha ou do refrigerador e ela está bem geladinha ali, formando até uma camada muito fina de gelo. Esse processo, como eu falei, é um dos processos mais antigos de refrigeração, então a manutenção dele acaba sendo um pouco mais simples, porque qualquer técnico que entende de refrigeração consegue dar manutenção nesses equipamentos, mas ela tem algumas desvantagens, que é, ela forma gelo, então de tempos em tempos você precisa fazer um degelo ali, porque o ar e a umidade que vão encostando na placa ou na parede do equipamento vão formando esse gelo à medida que você abre, que você fecha. O ar com a umidade, porque o nosso ar ele tem umidade, né? Ele vai encostando nessa placa e vai formando esse gelo. Então de tempos em tempos você precisa fazer esse degelo e dependendo do que você está colocando ali dentro, se for uma coisa mais sensível, não puder congelar ou não puder ter contato com gelo ou com água, esse balcão ele não é muito indicado. Mas ele é um balcão que normalmente ele é mais barato, ele tem um processo de temperatura bem eficiente, uma manutenção bem simples. Esse sistema, ele, com relação ao consumo de energia, é muito variável, né? Ele tende a gastar um pouco menos de energia porque ele não tem ventilador ou ele não tem evaporador, mas dependendo da camada de gelo que se forma ali na parede ou na placa, isso pode reduzir a eficiência do equipamento e acabar gerando um consumo maior de energia. Então, com relação ao consumo de energia, não chega a ser um grande diferencial esse tipo de equipamento. Agora vamos para o segundo tipo de refrigeração, que é a refrigeração por evaporador aletado. Essa também é uma refrigeração muito comum na maioria dos equipamentos. É uma peça com várias plaquinhas de alumínio, ela é usada também na parte de ar-condicionado, balcões. E esse evaporador aletado, ele tem a tubulação de cobre dentro dele, a gente vai colocar uma foto aqui para vocês verem. E aí o ar, ele vai fazendo essa troca dentro dessas aletas. Normalmente os balcões com evaporador aletado, eles têm uma peça em cima deles. O ar quente entra nessa peça, faz a troca ali através dessa tubulação que eu expliquei no início do vídeo, e ela força que esse ar gelado desça para o balcão, fazendo a distribuição desse ar frio. Então tira ar quente
joga ar frio. É um sistema que ele é muito eficiente, ele distribui um pouco mais o frio do que o de placa fria, porque ele está forçando que esse ar desça ali desse evaporador. Ele tem um custo intermediário com relação ao placa fria, ele é um pouco mais caro que os refrigeradores ou os balcões de placa fria. Ele consegue distribuir o ar ali dentro e ele forma menos gelo, porque como a parte de refrigeração está concentrada dentro desse evaporador, a formação de gelo vai acontecer mais ali dentro. Então, assim, eventualmente pode haver uma formação de gelo nesse evaporador e aí, eventualmente, você vai precisar fazer o degelo dessa parte, né? Abrir o balcão, botar um ventilador ou até desligar o balcão para esse gelo sair, mas ele forma muito menos gelo do que um balcão de placa fria, que a parede dele vai toda formar esse gelo. O balcão que tem um consumo de energia intermediário também, mas a diferença principal é a questão do custo. Ele costuma ser um balcão um pouco mais caro do que os balcões de placa fria. Ele é indicado para doces, para laticínios, para bebidas. De forma generalizada, ele é um balcão mais democrático com relação ao que você pode colocar ali dentro. Primeiro, porque ele distribui mais o frio. Segundo, porque ele forma menos gelo. E terceiro, porque ele não tem essa exposição direta do alimento com a parte que está gelando ali. O ar gelado ele vai distribuindo pela parte superior do balcão. Agora a gente vai falar sobre o queridinho de quem trabalha com produtos muito perecíveis, que é o evaporador com um ventilador de ar forçado. O sistema de refrigeração, ou seja, de troca de ar gelado para ar quente, é basicamente o mesmo do evaporador aletado. A diferença é que, ao invés do evaporador estar dentro do balcão, ele vai estar numa parte externa do equipamento. Essa distribuição ela vai ser feita por um ventilador que vai forçar com que esse ar saia do evaporador e entre dentro do balcão, sem que ali haja formação de gelo. Então, para as pessoas que têm muita dúvida, é um balcão que não forma gelo, né? A gente diz que é degelo automático, mas não necessariamente. Na verdade, ele não deixa o gelo entrar em contato direto com a parte interna do balcão. Então, normalmente, esse tipo de equipamento, você pode analisar que ele vai ter um ventilador, geralmente na parte superior. E aí, esse ventilador vai forçar de forma muito mais agressiva a retirada do ar quente e a entrada do ar frio que está sendo formado ali na parte do evaporador do equipamento. Ele é um equipamento que ele dá zero gelo, que distribui muito bem o frio dentro do balcão, então tem uma distribuição extremamente eficiente, mas dependendo do que você coloca, eu vou dar um exemplo de balcões para exposição de doce. Geralmente o ventilador está muito em cima ali, então se você expõe doces abertos, você tem que ter muito cuidado até no design desse equipamento, porque tem fábricas que botam ventilador em cima, tem fábricas que botam ventilador no meio, e como tem uma força de um ar ali em cima, dependendo do que você for colocar embaixo desse ventilador, você pode ter um ressecamento maior do seu alimento, da sua torta, do seu bolo. Então, apesar de ser um esquema de refrigeração extremamente eficiente, tem alguns detalhes que você tem que analisar e pensar, pode ser que ele não seja o ideal para o seu tipo de negócio. Então, ele é o mais eficiente, ele não forma gelo, então necessariamente se eu escolher ele eu vou estar resguardado de que vai dar certo? Talvez não. Por isso que cada caso é muito específico, você entender o que você vai usar dentro do seu balcão, qual a diferença de um para o outro, ou você ter uma boa consultoria na hora de comprar, vai fazer toda a diferença na hora de você decidir pelo equipamento que vai te atender melhor. Geralmente ele é o equipamento mais caro dentro de todos esses que eu fiz de refrigeração. Ele é muito bom para laticínios, para queijos, para frios. Ele pode causar algum ressecamento, como eu falei, se você estiver expondo produtos sem embalagem ou sem tampa. Então, nesse caso, como existe uma circulação de ar muito intensa ali dentro, ele pode causar um ressecamento que talvez não é ideal para o seu tipo de negócio. E, como o ventilador fica dentro dele, ele pode ter um pouco mais de ruído do que os outros, mas essa característica é irrelevante, considerando a questão do tamanho do ruído ali que ele vai causar dentro do seu ambiente. Eu vou fazer uma analogia que ela vai ajudar você um pouco a entender. A placa fria, como se tivesse uma placa gelando todo o ambiente, a própria natureza fosse responsável por fazer essa circulação de ar. Então não existe nenhum mecanismo externo, além da própria física, que faz com que esse ar circule dentro do balcão. Quando a gente fala do evaporador aletado, a gente está falando de uma troca de calor mais eficiente por causa das aletas. Mas a gente não tem um sistema que force esse ar a circular dentro do balcão. Agora, o ventilador por ar forçado, a gente está falando do mesmo evaporador aletado, que é eficiente para fazer essa troca de calor, e de um ventilador que vai forçar a circulação de ar gelado
dentro do equipamento. Então vamos resumir para você não ter dúvida. A placa fria, ela é mais barata, ela gela muito e ela é muito indicada para bebidas, refrigerantes, água, até cerveja. O evaporador aletado, ele é um meio termo de eficiência e economia. Ele é um pouco mais caro do que o placa fria e ele é um equipamento mais versátil. Então lá dentro você consegue colocar desde bebidas até coisas mais frescas e mais delicadas, como doces e laticínios. O ar forçado, com relação à refrigeração, ele é o mais eficiente e o mais funcional. Ele não forma gelo, mas ele costuma ser o mais caro dos três e dependendo do que você coloca ali dentro, ele pode causar um ressecamento do seu produto. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês na escolha do seu equipamento, na conseguir balancear o preço do equipamento com a qualidade. Se ficou alguma dúvida ou se você quer saber preço, chama a gente no WhatsApp que a gente vai ter o prazer de te atender e te ajudar na escolha do seu equipamento.